Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e nos próximos minutos eu vou conversar contigo um pouco sobre a lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que tem como título Provai se os Espíritos são de Deus. Após a vinheta, eu quero estar conversando contigo sobre discernimento, que eu entendo ser a palavra-chave desta lição. Muito embora a lição se prende especificamente na questão das profecias, das falsas profecias e como detectá-las. Mas eu também entendo que a palavra discernimento tem um fundamental papel para toda esta questão de profetas e profecias. Então, após a vinheta, esteja conosco aqui. Enquanto isso, eu quero te convidar, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, siga-nos no Instagram e curta a nossa página no Facebook. Se ao final do vídeo você gostar do vídeo, dê um like, faça um comentário, pois a sua interação é muito importante para nós. Aproveita também e acione a sineta da notificação, para que assim o sistema entenda que você tem interesse neste tipo de vídeo e possa te enviar de primeira mão as nossas atualizações, bem como potencializar o nosso canal para que outras pessoas sejam alcançadas. Então vamos à vinheta e após a vinheta vamos conversar um pouco sobre a lição de número 10. Olá, tudo bem? Chegamos então à lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica, lição que tem como título Provai se os Espíritos são de Deus. A lição nos reporta para um momento em que Neemias ele é convidado pelo profeta Semaías para se esconder na casa de Deus, pois, segundo o profeta, os inimigos viriam atacar a Neemias e viriam tirar a vida de Neemias. E o profeta, então, estava convidando Neemias para se esconder. Neemias analisa o fato, analisa a questão e percebe que aquele profeta não era enviado da parte de Deus. Muito pelo contrário, Neemias entendeu que aquele profeta estava sendo subornado pelos seus adversários para que justamente Neemias pudesse estar incorrendo em uma falta grave, em uma profanação do templo, pois afinal de contas, somente os sumos sacerdotes poderiam adentrar no local o qual o profeta estava sugerindo que Neemias entrasse. Neemias então dá uma resposta para o profeta. Um homem como eu fugiria, é o versículo de número 11 do capítulo 6. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias teve algo chamado discernimento. Deste fato, deste episódio, se baseia a nossa lição. Lição de número 10. Provai se os Espíritos são de Deus. Ao longo da lição, nós vamos encontrar muitas referências bíblicas sobre questões de discernimento espiritual. Logo no primeiro tópico, cuidado com os falsos profetas, vai descrever o cenário que Neemias vivenciou. Mas no tópico de número 2, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Então, neste tópico número 2, o comentarista nos dá vários exemplos de questões do Antigo Testamento e do Novo Testamento, questões estas nas quais os homens de Deus tiveram que ter discernimento da parte de Deus para definir se aquela profecia, se aquela palavra, se aquele contexto espiritual se vinha ou não vinha da parte de Deus. Então, no tópico número 3, o comentarista nos diz: devemos julgar as profecias.
No tópico número 4, por que devemos julgar as profecias? E no tópico número 5, como devemos julgar as profecias? Como eu disse, a lição se prende muito nesta questão das profecias, se elas são ou se elas não são de Deus, se os profetas estão profetizando amando ou a ordem de Deus, ou se eles estão profetizando por conta de si mesmos ou de alguma outra circunstância que não seja a ordem da parte de Deus. Porém, eu quero ampliar um pouco mais este assunto e relembrando aos irmãos que este vídeo não é a aula da escola dominical. A aula da lição da escola dominical, você, aluno, terá com o seu professor. Este vídeo é apenas um elemento esclarecedor, corroborativo, para que os professores tenham um pouco mais de subsídio para assim traçar os argumentos para a sua aula, para o seu plano de aula. Estamos aqui apenas para trazer subsídios para os nossos professores. E como eu disse, neste vídeo eu não vou ministrar a lição, ponto a ponto, tópico a tópico. Eu vou apenas fornecer algumas informações para ajudar os nossos professores. E como eu disse, eu gostaria de ampliar um pouco mais o assunto. Se a lição nos fala sobre provar os espíritos para saber se eles são ou se eles não são de Deus, eu ampliaria o assunto falando sobre as coisas falsas. Você já viu quando você compra uma roupa ou um utensílio qualquer e você de repente percebe que aquilo que você comprou não é uma coisa verdadeira, não é uma coisa original? O lamento que é, a decepção que é, você está diante de um produto que não é original. Eu relacionei aqui alguns produtos, ou melhor, algumas expressões que nós usamos para falar de coisas que não são originais. E é claro que tudo isso que eu estou falando, eu vou correlacionar com as coisas espirituais. Mas, por exemplo, a palavra réplica, que quer dizer algo parecido, mas não original. A expressão segunda linha é algo criado para substituir o original. A expressão similar é um produto que se adapta igual ao original, mas não é o original. A expressão genérico é um remédio. Nós usamos a expressão genérico para remédios. Genérico é um remédio com a mesma base científica. Estelionatário é alguém que detém uma falsidade ideológica. Seita é uma religião falsa. Todas essas palavras nós deixaremos com os seus significados, nós deixaremos na descrição deste vídeo, logo abaixo, ou logo ao lado, ou logo acima. Não sei como é que isso vai se apresentar para você na plataforma que você estiver usando, mas deixaremos em formato texto para que você tenha acesso e possa também estudar por que eu fiz uso de todas essas expressões acerca de coisas falsas. Porque no mundo espiritual também nós temos algumas situações, algumas pessoas, algumas manifestações que são também réplicas. São manifestações de segunda linha, são manifestações similares, são manifestações genéricas, mas não são manifestações de Deus. No caso da nossa lição, está falando especificamente das profecias, mas como eu disse, ampliando mais o assunto, a Bíblia nos fala de várias e várias coisas que não são originais, que não são verdadeiras. Por exemplo, o falso profeta. Não estou falando dos falsos profetas que se levantam. Eu estou falando do falso profeta, aquela figura carismática que vai se levantar nos últimos tempos. A expressão já diz, ele é um falso profeta. Ele não será um profeta de verdade, ou digo, não será um profeta de Deus, mas será um falso profeta. A Bíblia também fala sobre os falsos profetas. Aquelas pessoas que se levantam e dizem que foi Deus quem falou, mas na verdade Deus não falou.
para todas essas expressões, eu tenho aqui uma relação enorme de referências bíblicas que nós não vamos dar agora para não tornar muito extenso este vídeo. Mas, como eu disse, na descrição você poderá ter acesso a todas essas palavras, a todos os seus significados e a todas as suas referências. A Bíblia fala do falso espírito, a Bíblia fala do falso Cristo, mas conhecido por nós como anticristo. A Bíblia fala da falsa profecia, dos falsos doutores, dos falsos irmãos, do falso pastor. Ezequiel capítulo 34, o profeta se ocupa, ou melhor, Deus se ocupa através do profeta Ezequiel de traçar todas as características e modos operantes dos falsos profetas, mas também dos falsos pastores, mas também Deus coloca ali a punição para esses falsos pastores, falsos líderes, falsa testemunha. No Antigo Testamento, por ocasião da promulgação da lei, Deus deixou ordens severas contra as falsas testemunhas. E eu encerro esta lista de coisas falsas no reino espiritual com a falsa doutrina. A falsa doutrina, ela tem algumas características peculiares. Na Bíblia, ela não é chamada diretamente de falsa doutrina, mas além de ser chamada de falsa doutrina, ela recebe outros nomes similares que oferecem as características dessa doutrina. Por exemplo, a Bíblia fala sobre ventos de doutrina, é uma falsa doutrina. Outra doutrina, doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. Interessante que neste texto, em Apocalipse capítulo 2, a Bíblia primeiro trata das obras dos nicolaítas. Aí depois, caminhando no texto, a Bíblia fala da doutrina dos nicolaítas, para você ver como o mal consegue avançar. A Bíblia fala sobre doutrina de demônios, 1 Timóteo 4:1, preceitos de homens, Mateus 15:9, mandamentos de homens, Marcos 7:7, doutrina de homens, Colossenses 2:22, doutrina ou fermento dos fariseus, em Mateus 16:12, e doutrinas estranhas, em Hebreus 13:9. Então essas falsas doutrinas, elas estão aí impermeadas no meio do povo de Deus. Não apenas as falsas doutrinas, mas os falsos profetas, o falso espírito, os falsos cristos, os falsos doutores, os falsos irmãos. O apóstolo Paulo diz que muitas vezes, ele foi posto em perigo no meio dos falsos irmãos. Pois bem, irmãos, mas aí vem uma pergunta: como detectar a falsidade? Como perceber se uma doutrina, ou um profeta, ou um doutor, ou um pastor, ou uma palavra, ou uma profecia é falsa ou não é falsa? A nossa lição, ela se ocupa especificamente em falar da falsidade das profecias. Porém, o mesmo princípio pode ser aplicado para todas as outras coisas. No caso das profecias, a Bíblia diz que existem pelo menos 2 ou 3 elementos que podem detectar que se a profecia é verdadeira ou não. Mas percebam, os irmãos, que para tudo na vida, para tudo que é falso, para tudo que é réplica, para tudo que é engodo, existem algumas maneiras de se perceber se a coisa é ou se a coisa não é, se a coisa é falsa ou se a coisa é verdadeira. Daí vem a palavra discernimento, que, como eu disse no início, eu entendo que é a palavra mais importante desta lição. Discernimento. E o que é discernimento? Quem é que pode ou consegue ter discernimento? Quais os tipos de discernimentos que existem? Pois bem, a palavra discernimento significa capacidade de compreender situações e de separar o certo do errado, segundo os melhores dicionários. Discernimento também é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e com clareza.
nós, a igreja de Deus, precisamos ter discernimento. O apóstolo Paulo, falando dos dons espirituais, no livro de 1 Coríntios, ou na epístola de 1 Coríntios, no capítulo 12, ele divide os dons em 3 categorias. São, na verdade, 9 dons, ou 9 grupos de dons. E estes 9 grupos de dons, ele divide em 3 categorias. Ele divide em dons do poder, dons da glossolalia e dons do saber. Essa divisão é de uma forma didática, para que nós possamos aprender, memorizar e decorar. Os dons de poder: fé, operação de maravilhas e dons de curar. Percebam que não é um dom de curar, são dons de curar que o apóstolo fala. Esses são os dons da categoria poder. Mas existem também os dons da categoria de glossolalia, quais sejam variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Esses são os dons do falar, da glossolalia. Mas também existem os dons da categoria saber. Os dons do saber são palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. E é justamente este terceiro dom da categoria dos dons do saber que nós, a igreja de Deus, precisamos ter: discernimento espiritual. E o que é discernimento espiritual? É a habilidade conferida por Deus aos cristãos regenerados para distinguir o real do aparente, a verdade da mentira. É um dom que, através do Espírito Santo, tem relação com a palavra de Deus, proporcionando direção segura para aqueles que o buscam. É importante dizer para os amados irmãos que todos os dons e todas as manifestações de Deus na Bíblia têm pelo menos 3 características e 3 propósitos básicos. A primeira característica é que todos os dons são oriundos do Espírito Santo. A segunda característica é que os dons precisam ser respaldados pelo amor, porque sem o amor de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações, os dons se tornam em vão. E a terceira característica é que o principal propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Logo, o dom de discernir espíritos, ou o dom do discernimento de espíritos, tem esta característica, tem este propósito de trazer edificação para a igreja do Senhor, de edificar a igreja, livrando-a das ciladas e dos ardis do nosso adversário, que às vezes tenta introduzir no meio do povo de Deus as suas réplicas, as suas segunda linha, os seus elementos genéricos que confundem muitas vezes. Mas então, repito, vem a pergunta: como discernir? Como entender? Existem algumas maneiras, existem algumas formas de você distinguir a verdadeira profecia da falsa profecia, o verdadeiro profeta do falso profeta, o verdadeiro pastor do falso pastor, a verdadeira doutrina da falsa doutrina. Mas existem elementos que são comuns a todos esses de discernimento. Por exemplo, a verdadeira profecia tem a função de consolar, de redarguir, de confortar, de edificar. Se causa confusão, se causa discórdia, não é de Deus. Um outro elemento, a verdadeira profecia, ela precisa estar enquadrada dentro dos parâmetros doutrinários da palavra de Deus, que é a profecia mor, a profecia infalível. Então, se um profeta profetiza algo que discorda da palavra de Deus, esta profecia não é de Deus. Muitas vezes o profeta até profetiza algo de Deus, porém depois ele acaba se desviando pelos seus interesses, pelos seus conhecimentos. Muitas vezes o profeta conhece a pessoa para a qual ele está profetizando e é levado pelos seus sentimentos, pela sua amizade, pela sua afinidade. Então deixa de ser Deus e passa a ser os seus sentimentos. Deixa de ser Deus e passa a ser a sua amizade. Às vezes também acontece
que o profeta ele é levado ou influenciado pelo seu estado de espírito. Às vezes o profeta acordou aborrecido naquele dia, está atribulado com algum problema, aí chega na igreja, começa a profetizar e profecia baseado no seu estado de espírito. Não é de Deus. Outra coisa que acontece é que existem 3 espíritos que operam na face da terra: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito demoníaco, o espírito do diabo. Às vezes, o que nós chamamos de espírito humano ou espírito do homem, nós pentecostais damos o nome de carne, natureza carnal. E esse profeta está na carne, este irmão está na carne. Esta expressão quer dizer que ele está fazendo uso do seu próprio espírito para produzir aquela manifestação espiritual. Então é importante que nós venhamos a ter discernimento espiritual. A Bíblia diz que a pessoa que é espiritual tem discernimento das coisas espirituais e de ninguém é discernido. João, uma certa vez na sua epístola, disse que se um espírito professa ou confessa que Jesus veio em carne, este é de Deus. Mas aquele que diz que Jesus veio em espírito, este não é de Deus. É claro e evidente que João estava falando de um contexto daquela época no qual havia uma grande disputa teológica e havia um grupo, havia uma corrente teológica que dizia que Jesus veio apenas em espírito. Então João precisava dar esta palavra de aconselhamento, de orientação. Mas a grande verdade é que não existe uma regra fatal, uma regra específica para nós detectarmos. Não, quando é Deus, usa a expressão tal, quando não é Deus, usa a expressão tal. Não, irmãos, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, ele é o pai da mentira e ele se transfigura em anjo de luz. Então o importante é termos discernimento espiritual, porque o discernimento espiritual não está sujeito a regras, não está sujeito a critérios. Deus simplesmente nos revela a sua vontade. Deus simplesmente nos revela o que é de Deus e o que não é de Deus. Porém, para termos discernimento espiritual, nós precisamos também ter vida espiritual, ter vida profunda, ter vida de intimidade com Deus. Pois quem não tem vida de intimidade com Deus não consegue ter discernimento espiritual. É bom lembrar também que para tudo que Deus faz, existe um propósito. Se existe alguma manifestação dita espiritual, porém, que não possui nenhum propósito aparente, que é apenas exibicionismo do profeta, é apenas exibicionismo daquele que está sendo usado naquela manifestação espiritual, se não existe propósito, não é de Deus. Então existem vários outros critérios, vários outros fatores que vão determinar se alguma manifestação espiritual seja ou não de Deus. É importante que o professor esteja atento aos tópicos da sua lição, principalmente o tópico número 3, que vai tratar sobre como termos discernimento das profecias, dos espíritos, etc. É importante que o professor esteja atento, sim, a todos os tópicos, a todas as maneiras, a todos os critérios, porém é de suma e imprescindível importância que nós, alunos e professores, saibamos que discernimento espiritual é algo que vem direto de Deus. Não existe critério, não existe fórmula, não existe uma cartilha. O que tem que existir é uma vida espiritual, é uma vida de intimidade com Deus, para que Deus possa então te revelar o profundo e o escondido. Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada professor neste próximo domingo, que você dê uma boa aula, que você tenha uma boa lição, que os seus alunos aprendam a palavra, que você possa buscar outros subsídios, que você possa ler todas as referências, tanto as que nós citamos aqui, quanto as citadas pela revista e mais as outras que você conseguir através de outras fontes que você vai pesquisar, mas o importante é que nós tenhamos
discernimento espiritual. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter estado conosco em mais um vídeo da série Minuto EBD. Então eu quero te convidar, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, aquela mãozinha assim, clique em cima dela. Se você também quiser fazer algum tipo de comentário, seja crítica, ou seja elogio, ou seja apenas um comentário que vai complementar aí a nossa lição, fique à vontade, comente. É importante que você interaja, não apenas que você visualize o vídeo, mas você precisa interagir, você precisa comentar, você precisa curtir, você precisa compartilhar com outras pessoas, para que tanto o YouTube quanto o Facebook entenda que você se interessou pelo vídeo, ou melhor, que o vídeo é interessante para as pessoas, e assim eles possam difundir mais os nossos vídeos da nossa série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e foi uma grande satisfação ter estado contigo durante esses momentos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.